Hoje vamos descobrir como fazer um guerreiro nível 1. Muito bem, vamos criar o personagem. Eu utilizo esse jogo Solasta, que a Tactical Adventures criou, porque ele tem várias mecânicas do D&D. Gosto muito dele. Então vai facilitar a nossa aprendizagem. Bom, hoje então vamos começar pelo guerreiro. Vamos criar um novo personagem e descobrir como fazer um guerreiro no D&D 5ª edição. Primeiro, adicione a classe, a raça que você quer jogar. A raça mais apropriada para um guerreiro é o Anão da Colina. Isso porque ele possui características que vão ajudar o seu guerreiro a enfrentar os desafios do jogo, tais como vantagem em resistência contra o veneno. Ele tem vantagem então em todos os testes de resistência, reduzindo o dano à metade. Então, além de você jogar 2d20 para passar no teste, você ainda reduzirá qualquer dano que você sofra de veneno pela metade. Essa característica é de suma importância para quem está na frente da equipe, porque como o guerreiro é uma classe de vanguarda, ele vai receber a maioria dos danos da equipe. Por essa razão, o Anão da Colina é ideal. O pré-requisito da classe guerreiro é força. Vamos falar aqui do guerreiro básico. Força seguido de constituição. Então, com a força, ele vai atacar com a sua espada grande, o seu malho, e com a constituição ele vai tancar, vai aguentar os danos que existem no jogo de Dungeons & Dragons. Muito bem, por que então escolher o Anão da Colina, que ganha sabedoria, ao invés do Anão da Montanha, que ganha força? Força é o primário do guerreiro, mas ele não foi selecionado. Por que isso? Pela seguinte razão: quando a gente avalia uma raça e uma classe, nós temos que ver toda a composição da classe e da raça. Quando a gente vem aqui na raça, na sub-raça Anão da Montanha, essa força mais 2 complementa o guerreiro de forma muito eficiente. Sim, de fato. Porém, as outras habilidades dele é essa aqui: treinamento com armadura leve e média. O guerreiro, ele já tem essa proficiência. Ele sabe usar armaduras leves, médias e pesadas. Então você vai estar jogando essa habilidade, essa característica no lixo. Não vai acumular, não vai receber benefício nenhum. Então, essa força foi bom, mas isso aqui vai ficar inútil. Você não quer algo inútil, você quer algo que seja sinérgico, que adicione para a sua classe guerreiro. Então, voltamos ao Anão da Colina. O Anão da Colina, ele vai adicionar sabedoria, que para o guerreiro não é o primário, que é força, nem o secundário, que é constituição, mas ele é o terciário, a terceira habilidade mais alta, que é a sabedoria. Essa sabedoria, ela ajuda em perícias, por exemplo, como percepção, que é uma importante perícia pré-combate. Graças à percepção, você não será surpreendido. Então, se os inimigos não te surpreendem, você age normalmente. Então, ela é uma perícia muito importante para o combate. Então, essa sabedoria vai vir a calhar. Além da percepção, ainda há outras perícias também de guerreiro, que nós vamos abordar daqui a pouco no segundo passo. Então, essa sabedoria não está flutuando. Ela é uma das características importantes do guerreiro. Não é a primeira, não é a segunda, mas é a terceira. Ok? Então, é bom. Agora vamos a outra habilidade desse anão, outra característica. 1 ponto de vida por nível. É por causa disso aqui que o Anão da Colina é a melhor raça para ser guerreiro.
Todas as raças, classes que eu vou abordar aqui são básicas, como vocês já devem saber. Então, por que elas são básicas e clássicas? O D&D 5, o D&D quinta edição, não surgiu do nada. Ele veio de edições passadas, mais especificamente da terceira edição e da segunda edição. Nesses jogos, que surgiram há muitas décadas atrás, o anão sempre foi a raça do guerreiro. Por quê? Porque, por exemplo, vamos voltar pro AD&D, um jogo de mais de 20, 30 anos atrás. Esse jogo, o anão era a única raça que conseguia ter Constituição 19. Todo mundo jogava os 3d6 e podia chegar a 18. Só que aí, com o modificador de raça anão, ele ganhava mais 1 de Constituição naquela época. E ele conseguia chegar no 19. Com isso, um guerreiro que começava com 10 pontos de vida ganhava mais 5 pontos de vida e conseguia começar o jogo no nível 1 com 15 pontos de vida. Ok. Quando uma raça, por exemplo, um humano, que não tinha modificador de raça nenhuma, tinha então escolhido a classe guerreiro, ele ia ter 18. Ia chegar só a vida 14. E a maioria das outras raças também iam chegar nesse cap, nesse máximo de 14. E uma raça que perdesse a Constituição, como o Elfo, ele perdia 1 de Constituição e ficava ainda com menos pontos de vida, 13. Então, chegando no máximo de 17, né, no caso. Então o anão era especial por causa desse mais 1. Quando a gente fala de mais 1, parece pouco, mas não é pouco porque é uma adição prioritária da classe guerreiro. Guerreiro tem como prioridade força e a segunda prioridade dele é constituição, é vida, é resistência. Então tudo que vai mexer um pontinho na força ou um pontinho na constituição vai ser a base para o seu guerreiro ser sólido. Então já naquela época, lá 20, 30 anos atrás, ou mais, não lembro, o anão já era a raça mais forte para o guerreiro. Quando você olha o anão e fala, poxa, mas o anão, eu acabei de ler aqui o meio orc e vi que o meio orc tem essa habilidade de ataque selvagem, que no crítico adiciona dano. Poxa, o meio orc não é melhor para ser guerreiro? Não, não é. Ele não é ruim, porque ele atende ao pré-requisito básico do guerreiro padrão, que é a força, assim como a constituição. Ele não é ruim, mas ele não consegue alcançar os mesmos benefícios do anão da colina. O anão da colina, ele vai ficar vivo mais tempo, porque ele vai levar metade do dano muitas e muitas vezes. Porque quando você junta o livro do jogador, o livro do mestre e o livro dos monstros, você repara que o livro dos monstros, uma gama imensa de monstros causam dano do tipo veneno. É coisa absurda, é mais de 50% das criaturas. Então, essa habilidade aqui de resistência ao veneno vai ser ativada de novo e de novo. E mesmo que você consiga itens mágicos, magias e outros meios para ganhar resistência a veneno, a do anão sempre vai ser superior pelo fato dela ser uma habilidade natural. Ou seja, um campo de antimagia anularia, por exemplo, o seu pingente de imunidade a veneno. Anularia a sua magia de clérigo, proteção contra veneno. Mas não anula a resiliência anã. Ok? Então quando a gente fala de alguém que está na frente tancando todos os danos da equipe, nós precisamos levar isso em consideração, que é muito sério essa resistência a veneno aqui. Em aventuras de dungeon, masmorras que você vai passar por corredores, armadilhas de agulha envenenada, monstros do tipo Yuan-ti ou assassinos Droll, todos eles vão usar veneno. Então é uma característica interessantíssima de se ter, que vai fazer o vigor inexorável, por exemplo, do meio orc não ter utilidade, porque essa habilidade aqui não vai
o anão não vai chegar a perder tantos pontos de vida a ponto de precisar do vigor inexorável, justamente porque ele resistiu aos danos, foi reduzindo pela metade. Passou em vários testes e de repente não levou dano nenhum de veneno por causa da vantagem. Então isso aqui é muitíssimo importante, mesmo. Quanto à vida extra, a vida extra é mais um ponto de vida, mas é um ponto de vida numa característica prioritária do guerreiro e é um ponto de vida por nível. Isso fica fácil, evidente, o poder disso fica muito palpável quando você joga um jogo na prática. Porque o que acontece? Quando você está no nível 5, vamos dizer, você vai estar lá com seus 50 pontos de vida. E aí acontecem combates. Quando esses combates acontecem, ou armadilhas, ou você cai, você vai levando dano. E esse dano, quanto mais difícil for o desafio, mais vida você vai perder, você e seu grupo. E aí que essa habilidade, essa característica, robustez anã, vai entrar em evidência. Toda vez que seu guerreiro nível 5 ficar com 5 pontos de vida, 4 pontos de vida, 3 pontos de vida, 2 pontos de vida, 1 ponto de vida, ele só tá vivo, ele só tá em pé por causa dessa característica. 5 pontos de vida no nível 5 é uma coisa muito, muito fácil de ocorrer. Os inimigos vão tirar facilmente 10 pontos de dano, 7 pontos de dano, 17, números aleatórios. Então você sempre vai ficar com uma vida quebrada. E aí você vai chegar nesses 5 pontos de vida e vai falar: eita, só estou vivo graças a essa característica. Ok, todas as habilidades do jogo são essas 6: força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Todas essas habilidades chegam no máximo a 20, que dá um modificador total de mais 5 por habilidade. Então quando você tem 20 de força, você tem mais 5 de força. Quando você tem 20 de constituição, você tem mais 5 de constituição. Isso significa, traduzindo em pontos de vida, o guerreiro começa com 10 pontos de vida e ele vai ganhar mais 1 ponto de vida por modificador de constituição. Então quando você tem mais 5, você está lá com 15. Olha só, fazendo referências ao AD&D, ok? Onde o anão era o único que começava com 15 pontos de vida. Ok, pequeno easter egg. Então, quando você chega a esse máximo, 20 pontos de vida, que não é o máximo completo do jogo, mas porque existem exceções, mas é o máximo que vamos nos preocupar agora, você chegou ao máximo. Quando você passa de nível e chega, por exemplo, no nível 4, você ganha um acréscimo de constituição, onde você vai poder aumentar e alcançar esse 20, esse valor 20 de constituição, mesmo que não tenha sido o básico. Então, quando isso vai ficar claríssimo aqui. Esses são os valores iniciais do seu personagem. Essa é a formação básica de pontos, tem como ser rolado, mas em jogos como Adventures League, jogos oficiais, muitos não permitem rolagens aleatórias. Então você não vai começar com um valor muito, muito alto, porque você vai ter que usar essa gama padrão. A gama padrão, o máximo valor é 15. Enquanto no rolagem aleatória você fica rolando até sair um número que você goste, né? Um 18 no começo. Deixa eu ver se eu consigo tirar algum aqui. Rápido, fácil. Pronto, tirei. Esse 18, se a gente coloca aqui, a constituição do anão, que ganha mais 2 no racial de constituição, vai para 20. Esse é o máximo. Mas, se você começa com um valor menor, e esse valor você chega no nível 4, você vai ganhar mais 2 pontos, que vai poder colocar aqui, tornando esse seu 16 aqui, que foi o começo, né, sem o bônus racial, um belo 18, e por fim vai ficar com 20 de constituição.
o máximo. 5 vai ser o máximo pro humano, vai ser o máximo pro meio orc, vai ser o máximo pro, sei lá, tiefling, ou pro anão da montanha, mas não pro anão da colina, no que diz respeito à vida. Porque o anão da colina, ele vai ter essa característica e, portanto, ele vai estar ganhando vida como se fosse mais 6 de constituição. Então ele sempre vai estar além do máximo. Ok? Isso de uma característica prioritária do guerreiro, que é vida. Lembra? Força e constituição. Então, a formação básica do guerreiro, o anão da colina é a melhor raça. Há ainda como aprofundar mais, explicando, por exemplo, caso você ainda não esteja convencido, de que no livro do mestre existem os tais dos itens mágicos, que são aprimoramentos que o seu personagem vai poder obter. Um dos itens mágicos de escala de poder 3, que é o Tier 3, é para personagens que estão nível 11 ou mais. Se o seu guerreiro está nível 11, ele pode obter esse item Tier 3 chamado Arremessador Anão. É um martelo de batalha que ele além de ser uma arma mais 3, ele possui a propriedade de arremessar. Quando você arremessa ele, você ganha mais um D8 de dano. Ou seja, dá o dano básico da arma, que é um D8, mais 3, porque é uma arma mágica, e mais um D8 por causa das propriedades mágicas. E como se esse dano todo já não fosse bom o suficiente, ela ainda dá mais um D8 de dano contra gigantes. Gigantes são tipo trolls, são urchins, gigantes são ciclopes, gigantes da colina, gigantes da tempestade. Tem muitos gigantes no jogo. Então esse bônus vai ser ativado várias vezes, não se preocupe. E é uma arma muito sólida, muito forte, contra gigantes ou não, ok? E essa arma, além de poder ser arremessada, que é uma coisa que o martelo de guerra em si não pode, ela ainda volta pra mão. Só que muita gente acha que o anão da colina, por ganhar sabedoria, ele é um ótimo clérigo, ele é o clérigo e tudo mais. Não é que ele seja ruim, mas a questão é, ele não é o melhor clérigo do jogo, o clérigo base do jogo, ok? Porque esse item arremessador anão, o martelo que eu estava falando, ele é um item que escala com a quantidade de ataques que você tem. Portanto, ele é um item de guerreiro. O guerreiro, até o nível 20, ele consegue fazer ação-ataque e produzir 4 ataques, enquanto um clérigo, no nível 20, vai produzir 1 ataque. Então esse martelo é escalado na quantidade de ataques que só o guerreiro tem. A única outra classe que ataca tantas vezes quanto o guerreiro é o patrulheiro. Mas o patrulheiro não obtém os mesmos benefícios, não obtém a mesma mecânica que o guerreiro. Então essa arma, arremessadora não, é especificamente de um guerreiro. Agora o curioso dela, né, que eu ainda não falei, é um pequeno detalhe. O arremessador anão pode ser usado apenas por anões. Então se você for um elfo, se você for um tiefling, um meio orc, um draconato, você não vai ter a opção de usar esse item, que é um ótimo item de combate. Um excelente item de combate, um dos mais fortes do jogo. Base. Então, se você está jogando com o seu guerreiro e você, vou fazer o meu guerreiro humano, porque humanos são legais, são bonitos, são gostosos, lindos, maravilhosos, saiba que isso não é verdade. Não atende às mecânicas do jogo. Ok? É aí que Vecna passa a perna em você. Porque você vai chegar lá na frente no nível 11, vai achar o arremessador anão e não vai poder usar. Ok? Se seu mestre for um cara muito bom, seu amigo e tal, ele pode alterar a regra para que você possa usar mesmo sendo um humano. Mas se você estiver num jogo oficial como o da Adventures League, isso não vai acontecer. Portanto, a mecânica que eu estou passando aqui é a mais básica,
e eficiente, de certa forma, do jogo. Então todos os itens que eu vou falar, todas as raças já estão ligadas aos benefícios disso aqui. Então quando você pegar o Anão da Colina para ser guerreiro, você vai estar fazendo a melhor opção. Se o seu amigo, por exemplo, pegou guerreiro também, vocês estão na mesma mesa, ou você não é seu amigo, né, mas vocês caíram lá na mesma mesa, e aí você está jogando de Anão da Colina guerreiro, porque você foi lá e assistiu os vídeos do canal. E aí o seu amigo que não assistiu os vídeos do canal vai lá e pega o Anão da Montanha, por causa do +2 de força. A força dele vai estar 2 pontos acima do seu no nível 1. Isso é um fato. O que vai acontecer é, ele vai ter força 20 no nível 1. Ou se ele está com o sistema básico de pontos, ele vai ter nível 17 no nível 1. Força 17. Ok, ele vai ter um modificador mais alto do que o seu, que vai ser só 15 no final das contas, porque você não tem modificador. E aí você vai falar, poxa, mas o cara dá mais dano do que eu, acerta mais, porque o primário dele e meu, né, que ambos somos guerreiros, é força, né? A gente usa os malhos, as espadas grandes, e ele está sendo mais eficiente. Ok, só que isso é na ficha básica, nível 1. Quando você começa a progredir no jogo e a juntar não só o livro do jogador, mas o livro do mestre, o livro dos monstros, vão aparecendo novos recursos, como por exemplo o item mágico Manoplas da Força do Poder de Ogro. Ela fixa sua força em 19. Então o que vai acontecer? Você vai ser um Anão da Colina com mais pontos de vida do que o Anão da Montanha. E aí, quando ambos pegarem esse item, vamos dizer que ambos pegam, ambos vão ficar com força 19. E aí o cara que pegou o Anão da Montanha vai se sentir um pateta, porque no final das contas você vai ter a mesma força do que ele, né, por causa do Manoplas do Poder de Ogro, mas vai ter mais pontos de vida, enquanto ele não tem característica nenhuma extra. Então isso aqui é uma das pegadinhas do D&D mais fortes, mas uma de muitas, na verdade, né? Porque você pegar um Anão da Montanha achando que o +2 de força dele é o que faz ele ser o melhor guerreiro é um engano de Vecna, ok? O anão, não é que o Anão da Montanha seja um merda, ele não é um merda, ele é bom, mas não para guerreiro. Essa característica aqui, por exemplo, se for colocada em um ladino, pode fazer um ladino de força ao invés de um ladino de destreza. Em times alternativos, onde todo mundo faz classes e raças alternativas, o ladino de armadura média pode, por exemplo, atacar com a cimitarra. Ao invés de usar destreza, ele usa força. Se for para atacar à distância, ao invés de usar um arco, ele usa um dardo. Todas essas armas aproveitam força. Então, se você fizer o Anão da Montanha fazendo, por exemplo, um feiticeiro, pode? Pode. Ele vai ser um feiticeiro que tem uma armadura já no começo do jogo. Já sabe usar escudo e tudo mais. Isso é bem defensivo, né? E ao mesmo tempo ele pode se livrar de um valor de habilidade 8, né? Porque se ele coloca 8 na força, ele ganha esse +2 e fica com 10, neutralizando qualquer penalidade. Então essa raça Anão da Montanha, ela é uma raça boa, só que para algumas situações, para algumas builds, alguns setups, algumas situações específicas, que não é o caso da regra geral que eu estou mostrando. O guerreiro básico, o guerreiro clássico, eficiente e tudo mais. Ok? Vencemos então essa parte aqui de raça. Anão da Colina explicado. Muito bem. Classe, guerreiro, obviamente. Só que aqui está explicando algumas coisas sobre o guerreiro. Por exemplo, a característica fôlego renovada e as perícias que você vai poder escolher. Outras coisas como proficiência em armadura leve, média e pesada, escudo, armas simples e armas marciais.
E aqui os testes de resistência, força e constituição. Ok. Agora essa partezinha aqui, equipamento da classe, é de suma importância. O Solasta ele não deixa escolher todas as armas que o livro do jogador deixa. Então eu vou dar a dica. Quando você for escolher arma marcial e escudo ou duas armas marciais, pegue as duas armas marciais. Quais são? Aqui não tem armas à distância, só tem armas corpo a corpo, mas seria besta pesada e espada larga. Como aqui não tem a besta pesada, vamos escolher uma segunda arma pesada, o malho. Ok. Besta leve ou dois machados? Dois machados. Lembrando que esse malho aqui era para ser uma besta pesada. Por quê? Porque você precisa de ataques à distância. Se o dragão estiver voando lá no alto, as suas machadinhas só têm alcance máximo de 12 quadrados, 12 unidades. Ok? Então, enquanto uma besta tem alcance máximo de 64 quadrados. Isso é uma besta leve. A besta pesada ainda vai mais longe. Então por isso que você tem que ter a besta pesada. A besta pesada é melhor do que um arco longo? Sim. Aqui no Tier 1, na escala de poder 1, personagens de nível 1 a 4, a besta pesada vai ser mais eficiente porque ela vai ter um dano maior, sendo que o alcance normalmente não vai importar. O alcance no que diz respeito à comparação da besta pesada e o arco longo. Ok? Então o arco longo vai estar lá com um D8 de dano no final das contas e a besta pesada com um D10. Como os personagens no Tier 1 só vão ter um ataque, o defeito da besta pesada não vai ser um incômodo. Ok? Depois em outros vídeos eu explico melhor sobre a mecânica de recarga das bestas. Basta você saber que aqui no nível 1 o que você quer é uma armadura pesada, uma arma de longo alcance, no caso a balestra leve aqui, e duas armas de mão, que na verdade o estilo de luta que você vai carregar são duas machadinhas. Mesmo que o nosso foco, a nossa paixão, né, esteja aqui. Inclusive, vamos fazer assim. Cimitarra 1, cimitarra 2. Por que cimitarras? Porque são estilosas. Pode ser qualquer arma com a propriedade leve, na verdade. Não se preocupe. Com essas duas armas aqui, nós vamos conseguir imitar os dois machados leves. E vai dar pra pegar a balestra aqui. É um pouco confuso, sim. Pacote de aventureiro, pacote de explorador, pega o pacote que não tiver no seu grupo. Se o seu grupo já tem um pacote, pega o outro. Simples assim. Não tem muito segredo. Tá. Tendência. Tendência não, desculpa. Background. Que são os antecedentes. Aqui são antecedentes do Solasta, não são os antecedentes que tem no quinta edição, mas eu vou falar os do quinta edição. Esse justiceiro é o que equivale ao soldado, antecedente soldado. Você vai escolher ele. Muito bem. Aqui é como se fosse uma aba de tendência, misturado com background. Ok, o Solasta tem as suas estranhezas, é até divertido, até legal, mas aí você pega o que você achar que combina mais com o seu anão, né, com o seu guerreiro anão. Então eu acho que combina, sei lá, avareza, né, o cara do dinheiro e tal, e ele ser prático. Ele combina um pouco com violência e um pouco com valor à ordem. Pronto, esse é o meu guerreiro. Distribuição de pontos. Distribuição de pontos, você vai colocar o valor mais alto pro seu guerreiro em força. Seguido, o segundo valor mais alto em constituição. Repare que quando eu colocar o 14 aqui, vai ser somado com esse mais 2, que é da raça anão. Ok? O anão recebe mais 2 de constituição. Então vamos lá. Soltei e virou 16. Então, de vez de ser um modificador mais 2, é um modificador mais 3.
Ok. Como ele é um anão da colina, ele vai ganhar também sabedoria. Mais um. Como vocês podem ver, na distribuição básica de valores, nós temos só 2 valores ímpares. O primeiro a gente colocou na força, e agora o último que sobrou, a gente coloca na sabedoria, para que ele se torne um valor par, que vai ser o próximo modificador. Se colocasse 13, ia ser mais um, ó, em qualquer outro lugar. Viu? Mas colocando na sabedoria, vai ganhar o bônus do anão, da colina, e então vai ficar com 14, modificador mais 2. Ótimo para perícia percepção, extremamente útil no combate, né, no pré-combate. Então tá. O que mais que a gente precisa para completar esse guerreiro? Bom, o seu guerreiro não vai fazer só ataques com o malho, com a espada grande, com as cimitarras. Não, ele vai fazer ataques à distância, com as bestas, lembra? Então, você precisa de um pouco de destreza. A destreza também vai te ajudar a passar em testes de resistência, como por exemplo sopro de dragão vermelho ou bola de fogo. Esses testes são muito comuns. E um modificador positivo vai te ajudar nessa questão. Assim como vai te ajudar também nos ataques à distância com as bestas, então a destreza é muito relevante no combate, né? Além de te dar também iniciativa. Ok? Então deixa um valor positivo para você ter uma melhor mobilidade. Não é interessante deixar esse valor baixo para o guerreiro, porque ele não vai fazer tanto proveito desses outros habilidades. Então é melhor você deixar na destreza, que você vai ser mais feliz, acredite em mim. Inteligência 10. O guerreiro anão vai ter uma vantagem. Uma das perícias do guerreiro é a história. E o anão, ele possui a interessante característica que ele, quando vai fazer uma checagem de habilidade, história, relacionado a rochas, ele vai ganhar automaticamente proficiência, e ela não vai ser uma proficiência comum, ela vai ser uma proficiência especializada. Então ela vai ser vezes 2. A proficiência do personagem nível 1 é mais 2. Como ela vai estar dobrada, vai ser mais 4. Mais um modificador de inteligência. Se você colocar um modificador de inteligência negativo, você já vai ter uma penalidade. Nisso que deveria ser uma coisa muito forte, né? Então aproveite isso. É situacional essa característica do História das Rochas, mas ela não é tão situacional assim. São jogadores que normalmente não lembram que ela existe e acabam não usando. Como se usa essa característica? Você, sempre que for entrar numa masmorra, você pergunta pro seu mestre: mestre, eu quero usar a História das Rochas para saber as rochas que foram utilizadas nessa caverna. Elas são naturais ou são artificiais? Foram moldadas pela natureza ou foram, por exemplo, criaturas que fizeram? Porque se forem criaturas, você recebe automaticamente várias pistas de quais criaturas fizeram aquela masmorra. Por exemplo, Yuan-Tis tem o hábito de usar escravos para lapidar as pedras dos seus covis, né, das suas casas. Então, se você tem essa informação que foram mãos de pessoas não muito bem treinadas, né, que criaram essa masmorra, então você já, foram escravos, né? Que criaturas têm escravos? Né? Vamos ver aqui. Nem toda criatura maligna tem escravos, né? Então você já pode ir reduzindo o leque de possibilidades. Quanto maior o número que você tirar nessa rolagem de história, mais preciso o seu mestre pode ser. De repente, se você tira aquele 20, né, e aí você soma um valor 25 ao todo, com a sua proficiência vezes 2 e tudo mais, o mestre pode te dizer: olha, foram uns escravos e pela inabilidade deles e a rapidez que a construção foi feita, de repente foi feito por Yuan-Tis, né, escravos de Yuan-Tis. Ou
essa... Vamos ignorar o antes agora. Essas pedras parecem ter sido moldadas magicamente. Quem molda magicamente pedras? Magos, obviamente. Mas criaturas como beholders, né, os observadores, eles também moldam cavernas através dos seus raios de desintegrar. E isso é uma coisa que um anão, por ser especialista em rochas, ele consegue diferenciar. Então, mesmo que ele não seja um especialista em beholders, em observadores, ele vai falar: olha, essa pedra aqui foi modificada magicamente. Isso daí é hábito de criaturas do submundo, tenho certeza. Ah, se o seu anão vai e entra lá num templo, aí as pedras do templo são todas moldadas delicadamente. Aí seu anão vai lá e fala: essas pedras estão lapidadas de forma delicada. Isso aqui cheira a art draw. Esses elfos fazem esse tipo de coisa. Então, são pistas de criaturas. Você vai descobrir lá no livro do mestre. Existe criadores da masmorra. Quem criou a masmorra? Né? Existe uma tabela. E aí, essa tabela de criadores da masmorra é importante para você saber quem criou. De repente, você consegue pistas. Se os habitantes que criaram são ainda os habitantes que existem nessas masmorras, são novos, ou enfim. Né? Aí vai depender da história que você estiver jogando, do mestre e tudo mais. Mas o interessante aqui é que com essa característica de saber a história das rochas, você consegue já ajudar o seu grupo de uma maneira mais eficiente, inclusive, pasme, do que o mago. Porque, por exemplo, o mago ele pode ter lá a super inteligência e a proficiência em história. Porém, quando você tiver valores de proficiência mais altos, a sua proficiência vai conseguir passar o mago. Por exemplo, se você tiver... Vamos supor que você está nível 20. Você e o mago, seu amiguinho mago. Seu mago está com inteligência máxima, 20. Você está com essa inteligência aqui, de começo de jogo, 10. Porque você investiu em força e constituição, que são suas prioridades. Então tá, e aí vocês dois vão lá e chegam na entrada da masmorra. Vamos agora ver quem é melhor para fazer esse teste. Se o mestre só deixar um dos jogadores fazer a checagem, então vocês vão escolher o jogador mais apto. O mago vai ver que a inteligência dele é mais 5 e que a proficiência dele é mais 6, somando ao todo 11. Enquanto você vai estar lá com a proficiência mais 6, nem escolheu a perícia história, mas por ser uma checagem de história das rochas, você ganha proficiência vezes 2 em história. Então você vai estar ao todo com mais 12. Quer dizer, você passou o mago que investiu todos os pontos dele em inteligência, que comprou a perícia história, e você ainda passou ele. Quer dizer, isso porque você colocou a raça especialista nessa situação. E como o guerreiro ele é um personagem especialista em masmorras, você tá com essa raça anão te deu uma vantagem muito interessante. É situacional, né? Ela só vai servir mais, né, vamos dizer assim, na entrada da masmorra, né, para você saber como que aquela masmorra foi feita, mas ela já vai te dar pistas. Então fique atento, porque não é o mestre que vai ter que te lembrar isso. Isso é uma coisa que você, como jogador, tem que criar o hábito de toda vez que for entrar numa masmorra, antes de ir lá na prisão, no calabouço, na cripta, você pergunta: mestre, eu quero fazer aqui uma rolagem pra ver essas rochas, pra ver o que o meu anão sabe, porque o meu anão é o cara. De fato, né? Você conseguiu, como eu demonstrei aqui, você, sem investir em pontos de inteligência ou na perícia, consegue ser mais eficiente do que o mago que investiu na perícia e na inteligência. Então, nesse aspecto aqui, você vai ser mais apto no teste de história do que o mago. É claro, né, isso vai ser só em uma checagem. O mago ainda vai ser o cara sabido e ele que vai ser o responsável por saber das coisas de história a maioria das vezes, né? Mas porque obviamente ele investiu em inteligência e nas perícias de conhecimento. Mas só de você ter essa
esse recurso faz você poder variar, diversificar. De vez de ser sempre a voz do mago, sabendo das coisas, você como um guerreiro também sabe de alguma coisa. Entendeu? Isso é muito legal, muito importante, porque faz você ter uma cena própria, né? Uma relevância fora de combate. Então isso é muito legal quando você está num jogo prático. Ok? Então deixa lá a inteligência 10, não fere, não machuca, não faz mal. E por fim, vamos agora terminar, porque eu abordei um longo aspecto aqui, da história até aqui. Carisma 8. Por que Carisma 8? Antigamente, nos jogos passados, o anão ele ganhava Constituição e perdia Carisma. No quinta edição, ele não perde mais Carisma. Mas eu quis fazer essa homenagem, né, de puxar, já que a gente tem um valor de habilidade 8, vamos homenagear os anões que sempre foram ranzinzas, carrancudos, mal-humorados, né? Então, você colocar isso aqui em carisma vai ser uma bela homenagem. Outra coisa interessante sobre esse carisma -1 aqui é que ele vai prejudicar as suas perícias sociais, né? Ok, só que a única perícia social que interessa aqui pro nosso guerreiro é a intimidação. E a intimidação, existe dois tipos de intimidação, dois tipos de rolagem. Rolagem básica, que é feita através do carisma. Ok. Então você vai jogar o D20, vai ver a sua proficiência, mais 2, e vai somar, né, no caso diminuir, com esse -1 aqui. Ficando mais 1 na sua rolagem de D20. Ok. Isso é péssimo. Legal é se tivesse mais 2, mais 3, né? Porém, existe um si aqui bem interessante. No livro do jogador, os criadores das regras, Jeremy Crawford e companhia, eles pensaram em como driblar essa incapacidade, porque eles já sabiam que o anão clássico usa carisma. Não usa carisma, desculpa. Então, já que os guerreiros clássicos não vão ter carisma, como eles vão usar a perícia de classe e intimidação? Simples, por uma outra veia, que é você usando a força. Sim, uma perícia de carisma pode ser usada através da força. Essa exceção que o livro do jogador prevê funciona da seguinte forma: você faz uma demonstração de força, sei lá, quebrar um objeto, chutar uma porta, destruir, fazer uma demonstração de força qualquer, e aí você vai, com esse teste de força, intimidar o seu inimigo. Então você vai usar a sua proficiência mais a sua força. Olha só, então já ficou bem melhor, ficou no final mais 4, ao invés de mais 1. Então, mesmo esse carisma negativo aqui, ele não atrapalhou a construção do guerreiro. Então colocar o menor valor em carisma é muito conveniente. Mais conveniente ainda, porque o guerreiro básico, o guerreiro do SRD e tudo mais, ele vai ser o guerreiro campeão, que é a subclasse do guerreiro. Essa subclasse, ela não utiliza manobra de combate. Existe manobra de combate que é uma outra subclasse que vão usar carisma, mas elas não vão interessar pra gente. Então, no final das contas, você não perdeu em absolutamente nada por ter colocado esse carisma -1. Ok? Isso aqui é uma build básica e fechada, completíssima, para você usar no seu guerreiro nível 1. Vamos lá. Estilo de luta é uma das características do guerreiro. O guerreiro é a única classe que começa com isso aqui no nível 1. Você vai poder escolher entre arquearia para aumentar o seu bônus de acerto, armas grandes para você rerolar um dos dados de dano quando cair 1 ou 2, combater com 2 armas para você ter mais dano no ataque da segunda arma, defesa para você aumentar sua CA, duelo caso você use arma em uma das mãos e nenhuma arma na outra, e proteção, que é uma habilidade que você utiliza o escudo que você está equipando para dar desvantagem em um ataque de um inimigo.
No caso, protegendo a criatura alvo, né? Seja um aliado, seja uma princesa que está precisando ser salva, né? Então, é isso. Esses são os 6 estilos de luta. Desses todos aqui, qual que a gente usa no guerreiro básico? Eu tô vendo que a gente vai começar aqui com 2 armas, então a gente vai pegar o combater com 2 armas, certo? Errado. O nosso foco com o guerreiro é usar a espada grande e é usar o malho, que são armas grandes. Só que a mecânica do jogo, ela torna eficiente as 2 armas aqui no começo do jogo, no nível 1, 2, 3, 4. Tier 1. Ok. Então, nesse momento, e apenas nesse momento, a gente vai usar 2 armas. Depois disso, a gente vai usar as armas grandes. Ah, então eu vou usar armas grandes. Vou pegar armas grandes para aumentar o dano da minha arma no futuro, quando eu pegar isso aqui, certo? Errado. Porra, mas então eu nunca tô certo, eu não tô entendendo nada do que você tá falando. Tá, eu explico. Mais uma pegadinha de aproveitamento. Você tem sempre que criar o seu personagem pro momento que ele está. Se o seu personagem é nível 1, você tem que investir em coisas que ele que favoreçam, que fortaleçam ele no nível 1. Se você só vai usar essa arma após você pegar o ataque extra, após você pegar o talento mestre de armas grandes para dar mais dano, então você só vai aproveitar esse talento lá. E você pensar no lá não vai te deixar vivo aqui. Compreende? Então, muitas das situações que vão acontecer agora podem te matar por você não ter algo adequado. Então, qual é o plano? Tem como resolver isso? Sim, tem como resolver. O guerreiro campeão, que é a subclasse que a gente vai adquirir no nível 3, ele tem um benefício interessante, que é, na progressão de nível dele, ele consegue um segundo estilo de luta, no nível 10. Então, olha que coisa legal. Você vai poder escolher um desses estilos de luta aqui no nível 1, e quando chegar no nível 10 do campeão, vai poder escolher um segundo. No nível 10, você já estará usando as armas grandes, porque essas 2 armas aqui não vão ser mais convenientes e interessantes. Né? Porque o seu dano maior vai ser com as armas grandes, né? Mais 10 de dano por ataque, com 4 ataques por ação. Então vai ser muito mais interessante você pegar o segundo estilo, esse combatente com armas grandes. No nível 1, então, se você pegar isso aqui, ele vai servir para o nível 1, mas você vai ficar com o estilo de 2 armas morto quando você chegar no nível 10. Porque você já não vai estar usando 2 armas, né? Então você vai ter desperdiçado essa característica. Uma coisa muito importante é, em jogos oficiais, como a Adventures League, você não pode trocar o seu estilo de luta. Ou seja, isso é uma escolha que depois que você fez, não tem como voltar. Então se você usou o combatente de 2 armas no início do jogo, porque realmente você estava usando o combatente com 2 armas, e aí você chegou a um nível mais avançado e começou a usar as armas grandes, você acabou de assassinar um dos seus estilos de luta. Você pegou uma coisa que não vai ser mais útil no futuro. Então essa não é uma estratégia legal. Então como que a gente faz? No nível 1, já que você está combatendo com 2 armas, a gente combate com 2 armas porque quer fazer 2 ataques. Um ataque na ação, um ataque na ação bônus. As 2 armas leves aqui, cimitarras, ou machadinhas, ou adagas, ou martelos leves, enfim, as 2 armas leves que você escolher, elas vão te garantir um segundo ataque, uma segunda rolagem de D20. Então se você errar no primeiro ataque, você vai ter uma segunda chance de causar dano, que é a proposta do guerreiro, atacar e causar dano, ok? Então, nesse começo, já que você está optando por um estilo ofensivo com 2 ataques, onde não cabe um escudo, por exemplo, então seu CA está menor, então você está mais frágil, né? Se a sua armadura está menor, então você está sendo acertado mais fácil e vai tomar mais dano. Então tem como consertar isso, já que eu quero dano e não defesa com escudo?
Sim, tem como consertar com esse estilo de luta. Defesa. O campeão, especificamente ele, que vai ganhar o segundo estilo de luta no nível 10, ele vai ter um benefício muito alto em pegar esse estilo de luta, que aumenta um único mísero pontinho em CA. E que parece pouco para muitos. Mas na verdade, esse 1 de CA, ele é escalado. Porque lembra que eu falei lá atrás que quando a gente analisa uma classe, a gente tem que analisar o que é básico para ela. Então cada pontinho de força importa, cada pontinho de constituição importa, cada pontinho de CA importa. CA é a categoria de armadura, que é o quão fácil ou difícil é dos inimigos acertarem o seu personagem. Com a armadura pesada da cota de malha, a CA vai ser 16. Se a gente pega estilo de luta defesa, vai ser 17. Se você, ao invés do estilo de luta, tivesse só a cota de malha e um escudo, você estaria com CA 18. Então perceba, você tá com um estilo de luta que não usa escudo, CA 18, então você deveria estar com 16 de CA. Mas você tá com mais CA do que você está usando. Certo? Porque se você pegar esse CA mais 1 aqui, você está com a CA 17 e no final das contas era para estar 16. Então você está mais eficiente na defesa do que era para ser. Você está mais eficiente no ataque com duas armas do que seria se você tivesse uma arma e um escudo. Então você, com esse mecanismo, com esse estilo de luta, mais essa opção de batalha, de equipamento, você consegue equilibrar o seu ataque mais a sua defesa. E associar, ela faz parte do combate, certo? Como guerreiro. Isso é de extrema importância. Então, é isso. Você agora está com um anão da colina que está ganhando mais vida, que está com uma CA mais alta do que deveria e com uma ofensiva que é o dobro da eficiência de alguém que só usa uma arma. Uma arma, inclusive, que por exemplo uma espada grande causa 2d6 de dano, enquanto duas cimitarras causa primeiro um d6, a segunda um d6. Então, como você pode observar, ela causa o mesmo dano do que a arma grande, só que fracionado. Né? Então a arma grande, se acertasse o ataque, é ótimo, mas se errasse, você ia ficar um turno inteiro sem fazer nada. Agora com a segunda arma, você tem uma segunda chance de poder acertar e causar dano e ser eficiente. Certo? Tá. Então agora tá pacificado. A gente já entendeu que somos agora melhor na armadura do que alguém que está combatendo com duas armas. Somos mais ofensivos em ataque do que alguém que está com escudo, né? E isso aqui, quando eu estiver no nível 10, 20, ainda vai ser útil, né? Não vai ficar parado igual um combatente de duas armas, né? Então vai ser essa a opção. A última opção é a arquearia. Ela é uma opção muito boa, sim. Mas o nosso guerreiro base, ele não, por mais que ele situacionalmente use a besta, né, para os dragões que estão voando lá longe e tal, não é a opção base, não é o foco do nosso guerreiro. O foco do nosso guerreiro é o malho, é a espada grande, que são as armas onde você vai encontrar o dano mais vezes, com mais criaturas no jogo, é onde você vai ser eficiente mais vezes, e é o que você gosta, que eu sei que é o que você gosta, porque você está aqui, tá coçando o dedo pra rolar o D20 e dar o crítico com a espada grande, que eu sei que é isso que você quer, né? Mas então vamos só lembrar que D&D vão ter vários monstrinhos diferentes e que você vai precisar de várias necessidades diferentes ao longo do jogo. Você ter a besta, o arco, pra atingir o dragão lá, já é o suficiente, você não precisa da arquearia. Agora a CA vai te ajudar em qualquer combate onde os monstros podem te acertar. Então isso aqui é o estilo de luta para o nosso campeão, ok? Fechamos aqui. Vamos lá, perícias agora.
Aqui já entrou as proficiências. Proficiência é tudo aquilo que você sabe fazer, e essa proficiência vai ser colocado tanto em testes de resistência, que o guerreiro ganha força e constituição, né? Então você tem o seu valor de força mais o seu valor de proficiência na resistência. Essa resistência de destreza você não tem proficiência, então ele pegou só o seu valor de habilidade. Isso acontece com todas, ok? O guerreiro tem proficiência em força e constituição. Proficiência é tudo aquilo que você sabe fazer. E as perícias agora vão... você vai poder selecionar o que você sabe fazer. Como você pode ver, tem muitas perícias que não estão selecionáveis. Essas perícias que não dão para selecionar é porque não são perícias da classe, ok? As perícias de guerreiro são apenas preparo físico, que é o atletismo, acrobacia, história, intuição, adestramento, intimidação, percepção e sobrevivência. Dessas todas aqui, você vai escolher duas, que vão ser livres. Duas outras vão ser do histórico, do background. O seu background, ele vai te dar duas perícias, que é a perícia, o soldado, que eu falei para você escolher, vai te dar preparo físico e intimidação. Então essas duas perícias você já tem, graças ao seu histórico, seu antecedente. Então você não vai escolher elas, ok? Você vai escolher qualquer uma menos elas. Então vamos, por exemplo, a percepção, para aumentar a sua capacidade de perceber o combate. Intuição, para você reparar quando alguém te engana ou quer te enganar. Adestramento, para você saber a intenção de animais e poder adestrar alguns animais para fazer alguns truques de circo. Sobrevivência, para você conseguir não se perder na selva, para você achar alimentos, para você conseguir rastrear criaturas. Tem várias utilidades numa aventura de ambiente selvagem, que não é especialização do guerreiro. Mas ele, ao pegar essa perícia, ele consegue quebrar um galho, vamos dizer assim, na floresta para achar alimento, para não se perder e tudo mais. Por fim, a acrobacia, ela serve para guerreiros que vão investir em destreza, porque a acrobacia é uma das formas de se defender de ataques especiais. Ataques especiais são ataques que não envolvem rolagem de ataque, mas sim checagem de habilidade. Por exemplo, se alguém quer te empurrar, te dar um encontrão e empurrar você, ele vai fazer um teste, um ataque especial, que é um teste de atletismo contra o atletismo do agressor contra o atletismo do defensor. Que o defensor, se ele quiser, ele pode usar, ao invés da força, ele pode usar a acrobacia. Então a acrobacia, ela serve para se defender desses ataques especiais. Essa é a função 1 de combate. Então, para personagens que investem em destreza, por exemplo, um guerreiro arqueiro. Mas existe o guerreiro arqueiro? Por que você está falando do anão, da espada grande, não sei o que? Porque existe o guerreiro arqueiro. Ele só não é o guerreiro básico, o guerreiro padrão, ok? Então, futuramente eu posso explicar como fazer um bom guerreiro arqueiro, que não vai ser frente de batalha, vai ser de retaguarda e tudo mais, né? Mas só falando que existe. Existe e usará acrobacia ao invés de atletismo. Quando a acrobacia também serve para testes de equilíbrio, né? Não só se livra, né, de agarrões, empurrões, de derrubões, como ele também serve para você ficar em pé quando você estiver escorregando num gelo, ou para você andar em corda bamba. Então é uma perícia conveniente para aventuras muito dinâmicas, vamos dizer assim. O que não é a maioria das vezes o que acontece para um guerreiro. Então eu não vou indicar isso aqui. Qual perícia escolher, então, no final das contas? Não estou entendendo, vamos para uma coisa mais prática. Vamos. As perícias que vão ser boas para você
são as perícias que não tem no seu time. Se uma perícia qualquer já tiver no seu time, tiver alguém mais especializado naquilo, não é interessante você ter. Então, no caso lá da história, o mago, ele usa inteligência. A história é uma perícia de inteligência, certo? Então, o mago, ele vai ter inteligência alta e ele tem acesso a essa perícia história. Então, não é interessante você comprar a perícia história para não competir com o mago. O mago é um dos companheiros ideais do guerreiro para fazer a missão base de masmorra, ok? Então, você tem que simplesmente olhar para os seus amiguinhos, conversar com eles e combinarem quem pega o que, certo? Esse vai ser o grupo mais eficiente. Falando de bases do jogo, o que pode ser feito aqui? A perícia, o grupo clássico padrão do jogo é guerreiro anão, halfling ladino, clérigo humano e mago elfo. Ok, esses 4 são a base da aventura do D&D desde a primeira edição, né? E eles que deram toda a construção do jogo, certo? Quando você for combinar com seus amiguinhos, eles vão ter esse mesmo problema que você. Você não pode pegar perícias que não são da sua classe. Um ladino, por exemplo, ele já tem a perícia, ele pode selecionar a perícia furtividade e prestidigitação, mas ele não pode selecionar a história. Ele não tem essa opção. Então, se só tivesse o guerreiro e o ladino, seria muito legal o guerreiro pegar o história, porque não teria ninguém mais para pegar essa história. Enquanto o ladino pegaria a furtividade, que você não tem. Entendeu? Esse é o raciocínio. Então, voltando, eu disse lá no começo que percepção é uma perícia de combate muito, muito, muito importante, e é de fato. Porém, você pode querer abdicar dessa percepção, que é uma perícia de combate muito importante, e deixar somente a percepção passiva, que é só a sabedoria. Só o modificador de sabedoria. Mais 10. Que já é um valor ok. Né? Não é bom, mas dá pra quebrar um galho. E deixar outras classes cuidarem da percepção. Porque as outras classes não tem como pegar adestramento, não tem como pegar sobrevivência. Né? O ladino, o mago e o clérigo não possuem essas 2 perícias. Todas as outras perícias aqui que o guerreiro pode selecionar, as outras classes vão conseguir alcançar. Então, quando você pegar adestramento e sobrevivência, você vai ser o único. Se você pega a percepção, por mais que ela seja uma ótima perícia de combate, aqui a gente deveria, vamos dizer assim, abdicar dessa eficiência em prol da equipe. Ok? Isso vai te tornar muito bom em adestramento e sobrevivência. Poxa, mas o que eu vou fazer com adestramento? Eu quase não vou ter situações para usar essa perícia. Então, quem usa perícias são os jogadores, não é o mestre. O mestre, eventualmente, ele vai falar para você fazer uma checagem de percepção, ou de furtividade, ou de história, mas é ele pedindo para algumas situações que ele projetou. Você, como jogador, quando coloca uma perícia qualquer, você tem a obrigação de saber qual é essa perícia qualquer que você pegou, para você encaixar no jogo. Assim como eu falei do História, que você pode simplesmente pedir para o seu mestre toda a entrada de masmorra para fazer o teste, para ver se você sabe a história, ver quem criou a masmorra, não sei o que, ter algum tipo de vantagem com isso. Você vai fazer a mesma coisa com as outras perícias, no caso do adestramento. Uma dica aqui sobre grupos, esse grupo específico, se você sentou com seus amigos
e todos estão assistindo esses longos vídeos explicativos, e o seu amigo está jogando com o ladino, então você poderá fazer combos, combinar com os seus amigos do que poderá ser feito. O que um adestramento iria adicionar nesse grupo? Né? Como que eu posso forçar essa perícia adestramento? Vamos lá. O seu mago, ele tem a magia conjurar familiar, onde ele conjura um espírito que assume a forma de um animal, pegando todas as características desse animal, inclusive inteligência. Então, se o seu mago conjurou uma coruja, ele vai ter uma coruja. Só que a coruja é uma coruja, e portanto ela não é um ser muito inteligente. Ela tem lá a inteligência dela, mas ela não vai conseguir fazer truques, como por exemplo, pegue aquela espada no chão e saia voando. Pegue aquela, uma espada talvez seja algo grande, uma adaga. Pegue a adaga no chão e saia voando. Pegue o objeto no chão e saia voando. Isso são comandos que o animal precisa ser treinado para fazer. Ok? E o mago não tem adestramento. Então ele não poderá gastar o tempo entre aventuras dele com isso. Se você pode adestrar um animal tendo essa perícia, você pode, por exemplo, adestrar a coruja do mago para, quem sabe, pegar uma poção de cura, pegar um objeto caído de um inimigo, um porta-componentes, enfim. Pode fazer vários truques que você pode ensinar simplesmente gastando o seu tempo de entre aventuras adestrando esse animal. Em troca, se você está gastando seus dias, o seu recurso de entre aventuras para adestrar a coruja do mago, o mago pode gastar o tempo entre aventuras dele para encantar uma espada mágica para você. Ok? Isso é o trabalho de equipe. Você faz alguma coisa pro mago, o mago faz alguma coisa pra você. Ok? O mago não vai precisar agora fazer multiclasse com clérigo do conhecimento para ter acesso a mais perícias, e aí vou pegar multiclasse de guerreiro para pegar adestramento. Não precisa de nada disso. Ele só precisa ter um amigo que tenha a maldita perícia adestrar animais. Ok? Então, se você sabe que as perícias têm utilidade, você enfia a utilidade em todo jogo que você jogar. E isso vai tornar a perícia muito relevante. Outro, o mago não é o único que tem animaizinhos de estimação. Se o seu amigo que está jogando de ladino também acompanhar o canal, ele vai ter um rato. Um rato que é, sim, um rato extremamente útil para ele, porque porque o rato providencia ataques furtivos de maneira gratuita, né? Um pouco roubado. Lá, se você ficou curioso, dá uma olhada lá no vídeo do Ladino que você vai entender melhor. Mas o rato não é um rato treinado. Então, se você quiser que ele seja um rato esperto que obedeça comandos, como por exemplo, se esconda, corra, desengaje, para que o rato faça exatamente o que você quer, ele vai precisar ser treinado por alguém com adestramento. E o Ladino não tem essa fucking perícia. Ok? Então, adestramento não é uma perícia que vai ser utilizada tanto quanto percepção em jogos padrão, vamos dizer assim. Mas, a partir do momento que você sabe que o adestramento pode fazer, como projetar essa perícia, você pode ficar forçando a utilidade dela. E aí, o jogo vai meio que tornar um pouco daquilo que você está forçando. Porque muito das ações que vão começar a surgir vão ser com ratos e corujas fazendo piruetas acrobáticas e roubando itens e abrindo poções, danos de bebê, talvez para um aliado caído, enfim. Coisas que eles não fariam antes normalmente. Isso tudo porque você colocou uma perícia que antes era esquecida. Então,
pense duas vezes antes de colocar percepção e furtividade para todos os personagens do seu grupo, porque quando você pega uma perícia que as outras classes não têm, você pode deixar o seu grupo inteiro mais eficiente, certo? Um jogo de bichinhos que conseguem fazer vários truques aprimorando as ações da equipe, por exemplo. Nessa mesma linha, o sobrevivência vai se encaixar. Porque quando o grupo estiver em masmorras, sobrevivência não vai ser tão útil. Só vai ser útil para rastrear alguma criatura perdida. Sei lá, acha a princesa na masmorra, ou siga os goblins escondidos na masmorra, enfim. Mas quando você estiver num ambiente selvagem, por exemplo, eu tenho que ir na academia, a ruína da Academia dos Magos, que fica... os magos elfos que ficam intocados na Floresta Perdida. Então você tem que passar pela Floresta Perdida para chegar na Academia dos Elfos. Isso daí vai ser uma aventura de ambiente selvagem. E aí, essa perícia de sobrevivência vai ser encaixada, certo? Com sobrevivência, seu personagem não vai se perder, vai arrumar alimentos, vai fornecer várias mecânicas na mesma ideia do adestramento. Você vai lá pedir pro seu mestre, e aí, por ter a perícia, ele vai facilitar, né? Vai corresponder o que você está pedindo. Quando você não tem a perícia, você pode até tentar, mas o que acontece é que muitas vezes você não vai ter um valor numérico suficiente para obter êxito na tarefa que você quer. Então se você falar, mestre, eu quero forragear comida, porque meu grupo está nesse deserto há muito tempo e a gente está morrendo de fome. Beleza. E aí o mestre vai perguntar se você tem a perícia, ou ele não pergunta se você tem a perícia, mas ele dá uma dificuldade. E aí às vezes a dificuldade fica tão alta que você não consegue passar sem ter a perícia, a proficiência. Ok? Então vai caber a você aumentar o leque de possibilidades da sua equipe. Se você não pegar a sobrevivência, colocar lá percepção e tudo mais, com aquelas perícias viciadas, você está sacrificando a sua possibilidade de brilhar nessa subaventura, né? Que é passar pela Floresta Perdida para chegar na Academia Élfica, certo? A sua aventura principal vai ser a masmorra, na ruína da Academia Élfica, mas você precisa antes viajar ali pela Floresta Perdida e de preferência não se perder, né? Por lá, não morrer de fome, enfim. Então, dito tudo isso, vamos pegar então a perícia adestramento, porque nenhuma outra classe nessa equipe base tem, e sobrevivência. Agora vem as perícias do histórico, que o antecedente soldado te dá preparo físico, atletismo e intimidação. A sua intimidação agora ficou positiva quando é usado por carisma, mas pode ser usado através da força, pelaquela dica que você viu lá no começo. Muito bem. Agora encerramos a parte das perícias. Ferramentas. O Solasta ele diz que os guerreiros têm proficiência em ferreiro. Não é verdade. Não são os guerreiros. Os anões que têm essa ferramenta, proficiência, né, nessas ferramentas de ferreiro. Podem, né? Na verdade eles podem escolher. Realmente a melhor opção é essa ferramenta de ferreiro para você poder consertar suas armaduras ou mesmo criar armaduras mais fortes. Isso vai utilizar o tempo entre aventuras. Aquele mesmo tempo que você usa para adestrar os animais dos outros, então, você pode usar para criar uma armadura de placas. Você gasta lá o dinheiro, gasta o tempo e um dia você consegue completar. Desde que você tenha essa proficiência. O anão tem essa proficiência, tem acesso, então você escolhe ela. Ok? É uma perícia de inteligência, então não é a melhor perícia que você tem. Né? Você vê que as perícias de sabedoria e de força você manda melhor. Mas tá aí. Ok. Outras proficiências que você tem.
armas, você sabe usar todas, como guerreiro, você sabe usar todas as armas simples, todas as armas marciais, todas as armaduras leves, armaduras médias, pesadas, e sabe usar escudo. Então você sabe usar de combate, tudo. Né? No resumo da ópera, é isso. Só uma lembradinha aqui base, o Anão das Montanhas ia ter armadura média e leve inutilizadas, porque a classe guerreiro já tem isso aqui automaticamente. Ok, seguindo. Idiomas. Você vai perguntar para o mestre quais são os idiomas que tem no mundo. Lá no livro do jogador tem uma lista. Essa lista não inclui Timariano Antigo, isso aqui é uma coisa do Solasta, mas ela inclui vários desses outros idiomas. Então você vai escolher. Eu vou falar de um idioma clássico que é muito fácil de ser usado nos jogos. Quando eu falo clássico, eu estou falando que historicamente clássico. É usado desde a segunda edição, lá desde a terceira edição, desde a terceira edição e tudo mais. Anões antigamente eles eram inimigos mortais dos orcs, anões e elfos. Né? Os orcs eram criaturas malignas que destruíam a civilização, né? E que os anões e os elfos, por serem raças muito antigas, eles lutavam contra orcs há muito mais tempo do que qualquer outra raça. Então orc é uma das opções. E agora uma outra opção, né? Você aqui no Solasta está só com um idioma extra, mas se você tiver a possibilidade de escolher o mais outro idioma, eu sugiro fortemente que você pegue o idioma gigante. No guerreiro básico, você não vai... o guerreiro que tem... por classe, ele não ganha idiomas extras, e pela raça não, ele também não vai ganhar idiomas extras, e pelo antecedente soldado, ele também não vai ganhar idiomas extras. Então se você quiser só pular essa parte, pode pular. Mas se você quiser saber utilidades e histórico, é a historinha que eu tô falando. Gigantes eram inimigos dos anões na terceira edição, na segunda edição. Os anões eles ganhavam CA extra contra gigantes, então contra trolls, contra gigantes da tempestade, os gigantes do fogo, os gigantes de qualquer coisa, eles eram especialistas. Ele não tem mais esse bônus, o anão. Agora, se você quer ter esses bônus, você tem que procurar de outras fontes. Mas você pode homenagear dando o idioma gigante, que é o que eu vou fazer aqui. Lembrando, no D&D clássico você só vai ter comum e anão. Esse idioma gigante vai ser somente se você ganhar o idioma por outra fonte. Por exemplo, gastando tempo entre aventuras. Aquele mesmo que você usa para adestrar, o mesmo que você usa para criar armadura. Ok? Você pode aprender um idioma novo. Uma sugestão, não é obrigatório, é só uma firula, mas fica aí a pérola de sabedoria. Bom, por fim, você define a aparência do seu anão. Isso daí, cada um faz o seu. Isso aqui é só um joguinho, então ele tem os recursos dele, né, de como criar a aparência do seu anão. Você faz o que você melhor se identificar, né, o que você quer jogar e tudo mais, porque achou foda, achou massa, tal. Então faça isso, seja feliz, essa é a hora que você vai se divertir mais. As otimizações, últimas finalizações, importante, sobre tendência. Eu sugiro fortemente que você pegue a tendência bom e neutro. A tendência bom e neutro, ela vai te servir pela seguinte questão. Quando eu estou falando do grupo básico, guerreiro, clérigo, mago, ladino,
esse grupo ele tem história dentro do jogo. E essa história, né, que veio do AD&D, depois do D&D terceira edição, essa história, ela foi recontada no quinta edição. Então todas as mecânicas que flutuam aqui no quinta edição vieram de lá atrás. E se você não conhece o jogo lá atrás, às vezes você fica sem ideia do aqui. Quando eu falo para você criar um guerreiro bom e neutro, é pela seguinte questão. Mecanicamente falando, nos jogos passados existiam itens e magias que usavam tendência. No quinta edição existem itens que usam tendência, né? Então se você pegar a raça elfo, né? O elfo vai lá e você está fazendo um elfo porque você quer ter a lâmina da lua, ou você nem sabia que existia a lâmina da lua, mas queria lá a espada, o elfo e tal, e aí chegou lá e encontrou a lâmina da lua. Só que a tal da lâmina da lua, ela exige que além de você ser elfo ou meio elfo, você seja da tendência bom e neutro. Se você não tem essa tendência específica, você não pode sintonizar com esse item mágico. Ok? E isso vai ser refletido em vários itens do jogo, várias magias e tudo mais. Não muitos, são poucos agora nessa quinta edição, mas existe. Então, vamos lá. Se você está jogando com esse grupo base e somente esse grupo base, é interessante que não só o seu guerreiro seja bom e neutro, mas o time inteiro. Isso porque o clérigo vai ter um item chamado Vela da Invocação. É um item tier 3, então não são coisas para início de jogo, já é uma coisa de jogos avançados, né, personagem nível 11 ou mais. Porém, quando você chegar lá, na frente, né, que é quando esses itens de tendência aparecem, se você não tiver a tendência adequada, você vai querer rasgar a sua ficha porque você está com um item super poderoso nas mãos e não pode usar. É isso. Então eu tô dando o caminho das pedras para que você não seja enganado por Vecna, esse maldito que fica pregando peças, escondendo todos os segredos do jogo. Que é esse aqui. A Vela da Invocação do Clérigo, ela dá vantagem para todos os aliados do Clérigo em jogadas de ataque, teste de habilidade e teste de resistência. Ou seja, todos os testes do jogo, todas as rolagens de D20 básicas do jogo, né? Então, o seu guerreiro que está atacando normal lá com malha vai começar a atacar com 2 D20, porque ele agora tem vantagem e vai ficar com maior. Isso é extremamente poderoso, já que é um efeito para todo time que compartilhe a mesma fucking tendência da vela. Então o seu clérigo lá bom e neutro, ele vai ter uma vela bom e neutro. Se você está com um anão bom e leal, você não vai mais poder, você não vai receber esse benefício de vantagem no ataque, teste de resistência e teste de habilidade. Ok? Isso aí veio lá de trás, no AD&D, que tinha magia lá de oração, oração maior, oração suprema, oração dos deuses da galáxia, que iam aumentando bônus. Cada magia era mais poderosa do que a outra, né? E elas iam dando bônus cada vez mais poderosos, e elas iam se acumulando lá na época. E alguns jogos, como por exemplo Icewind Dale, criavam suas magias baseadas nessas, e aí chegava uma coisa absurda. Eu lembro de uma magia lá dessas de oração, que todo mundo que compartilhasse a mesma tendência do clérigo ganhava um ataque extra. Ou seja, ganhava um ataque só de ser da mesma tendência do clérigo, né? Então se o clérigo tinha a mesma tendência dos amiguinhos, ótimo pros amiguinhos, senão só se fuderam, né? E aí jogadores que reparavam nessa mecânica do jogo, o que fazia? Fazia um clérigo com a mesma tendência das criaturas que o clérigo usava. Então o clérigo que ficava animando os esqueletinhos lá, ele ia e jogava com o clérigo neutro e mal, né? Que aí todos os esqueletinhos iam ganhar ataque extra, né? E aí
se o jogador fosse muito comunicativo, né, falasse pro grupo e tal, criava o grupo inteiro mal e neutro. E tava todo mundo tendo ataque extra, todo mundo tendo acerto extra, CA e dano e a porra toda, de explodir galáxias. É isso. Quinta edição tem versões bem reduzidas, bem específicas, porém poderosas. Então, a minha sugestão é que você faça todos os personagens desse grupo de masmorra bom e neutro. Que isso vai igualar e nivelar, vamos dizer assim, o grupo com o melhor set de itens poderosos que vocês poderiam ter, vamos dizer assim. Set base, ok? Não estou falando do melhor set do jogo fechado numa classe específica, numa situação específica. Não, estou falando na regra geral, ok? Um detalhe importante: anões nesses jogos clássicos sempre foram raça bom e leal. Bom e leal. Bom e leal. Né? Eram pessoas do bem e pessoas que gostavam das leis, da ordem, né? Tudo certinho, bem quadradinho e tal. Ok. Quando você pega a tendência bom e neutro, você não está sendo um anão clássico. Agora, olha que coisa interessante que o D&D Quinta Edição fez para amenizar ou consertar isso. Os traços de personalidade dos antecedentes, eles fazem você ter traços de personalidade, vínculos, ideais e defeitos. São características, né? Coisas legais para você colocar na hora da sua interpretação. Só que não é legal apenas. Mesmo isso, que parece coisa só de interpretação histórica, também está vinculado às regras. Por exemplo, você pode pegar o seu anão bom e neutro e colocar um ideal leal. Ideal é aquela coisa que o seu anão quer ser, não necessariamente que ele é. Então, se você pegar um ideal de responsabilidade, né, do seu soldado, é um ideal leal. Aí vai estar lá a descrição: eu faço o que tenho que fazer e obedeço apenas à autoridade. Isso é o que está escrito no ideal do soldado. É uma das opções. Dessa forma, o seu anão vai ter a tendência bom e neutro, mas ele vai ter uma veia, vamos dizer assim, puxando pro leal. Ótimo. Então, agora você tem um anão bom e neutro que é meio leal. Então, tem o cheiro, tem o gosto do clássico, vamos dizer assim, o anão bom e leal. Então você consegue, vamos dizer, o melhor dos dois mundos. Né? Caso, né, você realmente goste do clássico e tudo mais. Né? Se você quer fazer um negócio diferentão, também pode. Né? Eu tô falando aqui bom e neutro, mas se você quer jogar com um personagem mal e neutro, pode, não tem problema nenhum. A única coisa que eu digo pra vocês fazerem bom e neutro é porque em eventos oficiais como Adventures League não é permitido personagens maus. Né? Algumas sessões permitem mal e leal, mas não qualquer personagem mau. Porque o D&D ele é voltado principalmente, não exclusivamente, para heróis. Heróis fazendo coisas heróicas, ou seja, personagens bons ou pelo menos anti-heróis. Né? Tipo aquele personagem neutro e tal. Se você jogar como vilão, você não está seguindo muito a ideia do D&D. Isso já são aventuras bem específicas, né, que grupos específicos jogam para ter uma diferença. Mas não é o básico, não é o clássico e não é permitido no Adventures League. Então, se você está jogando lá, fica a dica. Ok, bom e neutro resolveu o problema da nossa existência com o ideal leal. O resto você coloca do jeito que você bem quiser. O background só vai ficar mais específico, eu citei ali atrás de regras, no clérigo. Porque o clérigo consegue ter um benefício em magias, um benefício real e dinheiro, através disso. Porque tem uma magia aliado planar que ele consegue invocar um anjo, por exemplo, e se ele tiver a mesma tendência do anjo, o anjo faz a magia de graça.
essa magia custa gold. Então até isso aqui, que era pra ser só personalidade, só fofurinha, não é bem assim, né? Tem que prestar atenção. Mas fica a dica aqui pro seu guerreiro, que não tem nada a ver com clérigo, exceto o benefício da vela da invocação, sejam todos do grupo da mesma tendência. Ok? Bom e neutro, fica a dica. E assim finalizamos a ficha do guerreiro nível 1. Aê! Agora temos o guerreiro nível 1. Mais agora sobre o guerreiro. Ok, vamos falar agora sobre ações do guerreiro. Como o guerreiro vai performar. Mas isso eu vou deixar para outro vídeo, outra conversa. Até a próxima. E vamos todos na luta contra Vecna. Até mais!